O sofrimento é um dos maiores problemas filosóficos que nós enfrentamos. Muitas pessoas sinceras, elas não conseguem harmonizar a existência de um Deus amoroso com a existência do sofrimento. Eu não vou me deter nesta questão de que maneira o sofrimento pode realmente evidenciar a existência de Deus. Eu vou deixar isso para um outro momento. Mas o que eu queria fazer hoje, eu queria convidar você a acompanhar este vídeo até o final, é mostrar para você dicas de como lidar com o sofrimento. E essas dicas bíblicas serão de extrema importância para que você tenha forças durante os momentos de crise, para que você tenha fé e a coragem necessária para tomar iniciativa e resolver esses problemas com a ajuda de Deus. Então esta lição será muito importante e essas 5 dicas precisam ser internalizadas por você. Porque enquanto vivermos em um mundo de pecado, nós não estamos livres do sofrimento. E usando as ferramentas, as dicas bíblicas para lidarmos com o sofrimento, com certeza vamos amenizar e muito os nossos problemas. Certo é que nem sempre entendemos a maneira como Deus faz as coisas. Esse problema existe porque a nossa mente é limitada. Nós não conseguimos, assim como Deus, analisar o quadro mais amplo. Nós vivemos num conflito entre o bem e o mal. E Deus consegue analisar o quadro de uma forma mais completa. Ele consegue juntar melhor as peças do quebra-cabeças para que possa nos dar alguma visão, algum vislumbre da realidade. Agora, o fato de nós não compreendermos muitas vezes a forma como Deus atua na nossa vida, não significa que Deus esteja contra nós. Significa simplesmente uma coisa: somos limitados para compreendermos a maneira como Deus atua em nossa vida. E nós precisamos, queridos, aceitar isso. Porque a lógica divina, ela é infinitamente superior à nossa lógica humana. Então nós temos que buscar entender tudo aquilo que é possível ser entendido e que foi revelado nas Escrituras. Mas aquilo que não foi revelado por causa da nossa incapacidade de compreender no momento. Quando formos glorificados, aí sim, teremos a capacidade de compreendermos aquilo que não compreendemos. Mas enquanto isso, você e eu precisamos ter humildade para submetermos a nossa lógica humana, pecadora, diante da lógica divina perfeita. E em Isaías 55, 8 e 9, Deus nos faz esse convite a esta reflexão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahweh, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então veja, nós precisamos entender que a lógica divina é superior à nossa. E que mesmo não entendendo tudo e não entendendo todas as razões do nosso sofrimento, temos que confiar de que Deus tem uma visão geral. Deus tem uma visão ampla.
Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então, muitas coisas que estão nos bastidores do conflito cósmico e que não podemos compreender, Deus compreende. E Ele promete que, apesar de nós não compreendermos, no fim das contas, Ele tem poder para transformar aquilo que é incompreensível em uma bênção. Afinal, Romanos 8, 28, diz assim, ó: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Em outra tradução, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para você confiar nisso, você precisa desenvolver fé em Deus, amor, confiança e esperança. E além de crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, você tem que se firmar a promessa de que, mesmo não tendo todas as respostas agora, você um dia as terá. E 1 Coríntios 13:12 promete isso. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. O espelho deles na época era um bronze polido. Então eles enxergavam a si mesmos, mas de uma forma distorcida, né? Porque o bronze polido não revela realmente a nossa imagem como faz um espelho hoje. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Então chegará um momento em que nós não veremos mais as coisas como por um reflexo obscuro, mas veremos face a face. Estaremos face a face com Deus e com a realidade divina. E aí nós vamos perceber que muitas das coisas que nós passamos, na verdade, estavam contribuindo para o nosso bem. Não conseguimos visualizar isso hoje porque a nossa natureza é pecaminosa e ela limita a nossa capacidade de compreensão. Mas isso não significa que Deus não esteja limitado. Isso não significa que Deus esteja limitado, né? Não significa que Deus não vá prover-nos de todas as respostas que precisamos. Simplesmente precisamos desenvolver a fé, a confiança, o amor e a esperança, porque desenvolvendo isso, queridos, nós lidaremos muito bem com a nossa incapacidade de entender tudo. E encararemos o sofrimento de uma outra perspectiva.